Então, Vitinho, capitalismo domesticado é a mais pura ideia ah, social liberal, né? Aquela ideia de humanizar o capitalismo, limitar a sanha do capital, utilizar o aparato de Estado para reduzir desigualdade social, para oferecer melhores condições para a classe trabalhadora, melhorando os processos democráticos, ampliando a intensidade democrática. É a típica visão centro-direita, né? Que muitas vezes, e tamanha é a exposição dos antagonismos de classe que nós estamos hoje em dia, muitas vezes esse social-liberalismo é chamado de social-democracia. Então eles dizem, olha, esse é o modelo social-democrata. Por quê? Porque o modelo social-democrata seria a centro-esquerda. A questão é que eu não gosto de assim classificar, porque a social-democracia, ela é anticapitalista. Ela seria uma centro-esquerda porque ela não seria revolucionária. Então a ideia seria, a partir da democracia burguesa e dos mecanismos de ampliação da democracia, ou seja, da intensidade democrática ancorada na institucionalidade burguesa, a partir disso se poderia construir bases para reformular as estruturas de produção gradativamente, abolindo o modelo privado, né, de modos de produção para o comunismo. Então, a social-democracia originária, vai aqui com perdão da simplificação, também seria uma forma de chegar no comunismo, também seria uma proposta anticapitalista, porém não revolucionária. E hoje o que a gente entende no senso comum como social-democracia não visa isso. Na verdade, o que a gente entende hoje no senso comum como social-democracia é, na verdade, o social-liberalismo. Eu não acredito nisso, gente, por quê? Porque por mais que você consiga, e já é difícil imaginar que se consiga, mas vai, pro bem do argumento, por mais que se consiga, de alguma maneira, domesticar o capital, no sentido de construir uma rede de proteção social, no sentido de, enfim, melhorar as condições de vida da classe trabalhadora, mesmo que a gente acredite, pro bem do argumento nisso, existe uma coisa que é impossível de ser superada, que é a lógica do capital. A existência de capitalismo implica na existência da lógica do capital. E a lógica do capital é se reproduzir. Então veja, você tem que aumentar. O capital ele é uma massa que cresce. Não, o capital, primeiro, ele é necessariamente dinâmico. Então ele está em movimento. Se não estiver, não é capital. Né? Então ele está em movimento e é uma massa em movimento em permanente crescimento. E isso acaba esgotando as possibilidades de se produzir aquilo que se entende como justiça social. Porque a lógica do capital, ela suplanta isso. Percebem o que eu estou querendo dizer? Então o capital acaba que ele não encontra barreiras para a sua própria reprodução. Então, se tiver que fazer uma guerra, ele faz. Se tiver que dizimar metade do país para que ele continue crescendo em volume, mas numa área que agora é só a metade, ele faz. Enfim, eu estou falando coisas aleatórias aqui para que vocês entendam que o capital faz o que for necessário para sustentar a sua própria reprodução. Então é por isso que eu não acredito nisso. A gente diz que a social-democracia é antessala do fascismo porque ela falha. Ela é a promessa que falha. E isso fecha muito bem com a tese que eu venho defendendo aqui, mais uma vez a respeito do fascismo. Que ele é produto também dessa desilusão da classe trabalhadora. Desilusão no quê, gente? Desilusão na república burguesa, na democracia burguesa, no Estado democrático de direito, ou seja, chega uma hora que a promessa de que vai melhorar não funciona mais. Espera aí, a gente está acreditando nisso há quanto tempo? Tá fazendo tudo certinho, bonitinho, que nem manda o figurino. Que a coisa só degringola, bom, chega uma hora que a pessoa quer chutar o balde. E aí o que acontece?
como o comunismo é algo proibido no debate público, ele simplesmente é relegado a uma situação de praticamente inexistência por uma coisinha chamada anticomunismo, que é uma estratégia permanente da ideologia, nunca deixa de haver anticomunismo justamente para manter o comunismo nas sombras. E aí você não tem alternativa, você olha para o capitalismo, você tem a institucionalidade burguesa, a democracia burguesa e tudo aquilo que a ideologia defende, e só. E aí, como isso não funciona, porque você perdeu a esperança que isso possa funcionar, você vai começar a dar ouvidos para aquilo que qualquer um estiver gritando contra a casta, por exemplo. Então se criam coisas, né? Aqui no Brasil se criou uma ameaça comunista, que era na verdade o PT e o Lula. Essa era a ameaça comunista, né? Na Argentina agora é a casta. Enfim, é sempre alguma coisa, né? Ou o problema é o imigrante, ou o problema é o feminismo, ou o problema é a cultura woke, né? Sempre o problema acaba virando alguma coisa, porque na verdade você não tá vendo o problema. Porque você é instrumentalizado a não ser capaz de ver o problema. Percebe? Porque o problema é o capitalismo. Mas esse jamais pode ser. Percebe? É isso. Então a social-democracia, ela é a antessala do fascismo. Por quê? Porque ela é mais uma forma de frustrar as expectativas do trabalhador e da trabalhadora.